Olá pessoal, meu nome é Aline, eu sou professora de literatura da Verbo Enem. Vamos então a uma dica e a dica vai ser sobre simbolismo. O simbolismo é uma escola literária que nega os valores anteriores. Pensem sempre assim, uma escola literária quando surge é porque a anterior já não satisfaz ou não representa socialmente tanto os poetas quanto os seus leitores. Logo, o simbolismo vem como uma reação ao naturalismo e ao parnasianismo. Lembrando que naturalismo, realismo e parnasianismo tinham uma correlação, uma coexistência. Primeiramente, o realismo como escola literária, o naturalismo como uma tendência do realismo e o parnasianismo como uma escola representativa da poesia com características realistas, só para a gente poder se ambientar. O simbolismo, então, ele vai surgir a partir de 1880, aproximadamente. A gente nunca pode estabelecer uma data fixa nessa função de que, né, nós temos ainda algumas produções com características realistas, naturalistas e parnasianas, e vai ser, portanto, como eu já havia dito, uma reação contra essas escolas, né, no caso do naturalismo, uma tendência que estabeleciam o cientificismo e a representação do real como algo fotográfico, algo pontual. Então, aos excessos realistas se traz um movimento simbólico, recheado de, como já diz o próprio nome, de representações, de sinestesias, que nós vamos ver mais adiante. Portanto, nesse sentido, o simbolismo ele não é só uma estética oposta à literatura objetiva. Ela vai ser uma recusa a todos os valores ideológicos que essa burguesia trazia como primordiais, como essenciais. Nós vamos, portanto, ter uma produção que não estabelecia mais o real como importante, mas sim como o sentimento, a subjetividade como algo essencial. Características principais para quando se fala em simbolismo. O anti-intelectualismo, nós fugimos da questão da objetividade. A poesia pura, não racionalizada, como a pregada pelo parnasianismo, que verificava formas fixas. A poesia trabalhada com a arte, com o conceito de arte pela arte, ou seja, praticamente o ourives da palavra, a pessoa que trabalhava intencionalmente a linguagem de forma a construir o poema perfeito. Agora a valorização é da sensibilidade, o despertar no seu leitor as sensações, construir imagens. Então isso feito de uma forma muito mais humana e não tão racional, humana no sentido de sentimental. O uso de imagens e não mais de conceitos, né? Eu vou destruir a poética tradicional no sentido de que eu vou utilizar as figuras de linguagem no seu mais amplo conceito, na questão, né, das figuras como um meio de atingir essa subjetividade, figuras que despertem os sentidos como o tato, o paladar, o olfato, a visão, nessa tentativa de construir, de trazer um poema mais representativo e não tão detalhado. Como representantes do simbolismo, nós temos autores como Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Cruz e Souza, pontualmente, nós podemos comentar um pouquinho sobre sua produção, vai valorizar muito a questão da sinestesia e para isso ele utiliza amplamente as figuras de linguagem. Como? Ele vai construir poemas em que através da descrição, por exemplo, de uma imagem, ele estimule o visual. Através dos perfumes do local, ele estimula o olfato e assim por diante. Logo, a gente quebra com a questão da racionalização e aí tem sim uma poesia pura. A gente vai construir as imagens com o auxílio dessas figuras de linguagem e não mais com conceitos de como se deveria ou não fazer uma poesia. A gente não vai ter mais um centrar-se na forma, tem que ser um soneto. Não, a poesia ela vai ser de acordo com a visão do seu poeta sobre aquilo e a temática que ele pretende passar para o seu leitor. Quer conhecer um pouquinho mais de Cruz e Souza, do Alfonso de Guimarães? Ver como eles trabalham figuras de linguagem que é essencial para quem vai prestar o Enem. Figuras de linguagem para a área de códigos e linguagens é um conceito fundamental, assim como conhecer e diferenciar cada uma delas. Vem para Verbo Enem que a gente vai poder ver como isso fica tão representativo na obra de cada um desses autores simbolistas.